Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus queridos, como vocês estão? Tia está aqui mais uma vez para passar mais uma semana de aulas com vocês. Eu sou Tia Tatá, ou Tassiana, professora da Escola Municipal João Gonçalves de Azevedo e da Rede Municipal de Goiânia. E vocês que estão me acompanhando pelo Facebook do canal 51 e pela Rádio Goiânia FM, fiquem ligadinhos na nossa aula. Mas primeiro nós vamos para o nosso momento de oração. Vamos lá falar com o Papai do Céu? Pai nosso que estás no céu, Agora nós vamos para a nossa aula. Você sabe qual é a nossa aula? A temática dessa semana é um tema muito importante, pois essa semana estamos comemorando a Semana do Estudante e 6 dos estudantes. E isso nos deixa muito felizes, porque vamos homenagear vocês essa semana. Mas vocês sabem o que é estudante? Nós vamos falar sobre as características dos estudantes. Vamos prestar atenção no nosso vídeo? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Com a vela, branco navegando, é tanto. E aí, meus amores, assistiram o vídeo? Já sabem qual é o nosso tema? Isso é sobre o estudante. E essa semana nós vamos lhe homenagear, pois essa semana comemoramos o Dia do Estudante. Mas vocês sabem o que é estudante? Sabem as características dos estudantes? E o que são características, tia? Característica é o que nos diferencia um do outro, um estudante do outro. E o que é ser estudante? Ser estudante é sonhar, é viajar no mundo da imaginação, é frequentar as aulas todos os dias assiduamente, é respeitar o coleguinha, é ser companheiro e respeitar todos os funcionários da escola. Mas isso é muito importante, não é? Pois agora, tia vai mostrar vários tipos de estudante. Vamos lá? Tia vai mostrar agora o estudante feliz. É aquele que se alegra todos os dias por estar na nossa escola. É aquele apaixonado que ama estar com seus amiguinhos, estar com suas professoras. É o companheiro de todos os amiguinhos. E tem aquele pensativo que não presta atenção na aula, fica o tempo todo pensando. Tem aquele tristinho. E nesse momento eu sei que vocês estão tristes,
Pois não estamos na nossa escola, vocês estão nos acompanhando aí da sua casa. E tem aquele choroso, aquele que fica o tempo todo chorando com saudade, ou dos amiguinhos, ou da professora, ou também da sua família, quando nós estamos na escola. Pois é, meus amiguinhos, meus amores, nós não estamos na escola ainda estamos nos comunicando, eu daqui, você daí, mas a nossa conexão é muito grande. Mas vocês, se precisarem sair de casa, lembrem-se que ainda estamos na pandemia e não podemos deixar de usar a máscara, fazer uso do álcool em gel, do álcool 70, lavar bem as mãos com água e sabão e manter o distanciamento, que é infelizmente o que nós estamos mantendo nesse momento, o distanciamento. Mas logo, logo, tudo isso irá passar e estaremos juntinhos na nossa escola. Beijo! Olá, pessoal. É muito bom estar aqui de volta com vocês. Sou o professor Vladimir Rodrigues e vamos trabalhar matemática na aula de hoje. Vamos trabalhar os números, a comparação dos números de 0 até 100. Aí estão nossas habilidades e o conteúdo que será trabalhado no dia de hoje. Vamos falar dos números. Os números são nada mais que os símbolos que usamos para representar as quantidades que chamamos de algarismos. Para escrever os números, usamos os símbolos abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Observem a cena aí. Na mesa, há 5 crianças. Cada criança está com uma cesta com algumas frutas. Qual é a cesta com maior quantidade de frutas que vocês estão observando aí de casa? Vamos pensar um pouco. Isso mesmo, é a cesta das bananas. As bananas, vamos contar quantas bananas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bananas. As peras, quantas peras tem? 1, 2, 3. As laranjas, 1, 2, 3, 4, 5. E as maçãs, 2. Opa! Tem uma cesta que está vazia. Quando a cesta está vazia, qual o número ou símbolo que representa a ausência de elementos? Vamos pensar qual é o número, o algarismo, que representa a ausência de elementos. Isso mesmo, o 0. O 0 representa a ausência de elementos, no caso aí, na última cestinha, da esquerda para a direita, ela está sem nenhum elemento dentro dela, então é o 0. Aqui nós temos as quantidades representadas pelo material dourado, que são esses cubinhos. Cada cubinho representa uma unidade. Observem que, quando chega em 10, ele volta para uma unidade. Ou seja, uma barra completa com 10 cubinhos corresponde a uma dezena. Dezena nada mais é que um conjunto com 10 unidades. Aí temos o número 11, é uma barra mais um cubinho. Aí temos o número 11, que é uma barra com 10 cubinhos mais uma unidade. O 12, uma barra com 10 cubinhos e 2 unidades. Então, temos uma dezena mais uma unidade, uma dezena mais 2 unidades. Uma dezena mais uma unidade faz o algarismo 11. Uma dezena mais 2 unidades é o algarismo 12. E vamos nessa sequência até o 19. Mas, professor, quando chegar no 20, você terá 2 barras completas de 10. Então, você terá 2 dezenas. Então, uma barra com 10 significa uma dezena. E 2 barras com 10 são 2 dezenas. Ou seja, 20 cubinhos. Vamos lá. 30, para fazer o número 30, eu vou precisar de quantas barras? Vamos observar aí. Aqui eu tenho 3 barras completas, cada barra com 10 cubinhos ou com 10 unidades. Eu tenho 30 unidades ou tenho 3 dezenas, que corresponde ao número 30.
Para fazer o 31, eu vou acrescentando os cubos, as unidades. 44 barras completas com 10 unidades. Aí nós temos uma atividade. Vamos preencher os espaços vazios com o símbolo dos números que corresponde à sequência numérica. Depois do número 1, qual é o número que vem? Vamos pensar um pouco. É o número 2, depois o 3, o 4. Após o número 4, qual número está entre o 4 e o 6? Quem sabe? Responde aí de casa. 6, o 7. Depois do 7. Nessa atividade, vocês vão exercitar o que nós aprendemos até agora, que são as unidades de 1 até 50. Aí vamos continuando, ó. 51 são 5 barras de 10 unidades. 5 vezes 10 dá 50, mais uma unidade. Fazendo o número assim, 51. Temos aí o algarismo 51. 52, 53, 56, 57, 58. Chegamos ao 60. 61. 61 são 6 barras completas, cada barra com 10 unidades, mais uma unidade. Nós vamos acrescentando as unidades para formar o número que nós queremos, para formar a quantidade que desejamos, tá certo? Temos aí o 61, 62, 63, 66, 67, 68. Chegamos a 71. 71 são 7 barras com 10 unidades, mais uma unidade. Temos aí 71 unidades, 7 dezenas, mais uma unidade. Faz o número 71. O 72, 7 dezenas, mais 2 unidades. 73, 7 dezenas, mais 3 unidades. E assim vai a nossa sequência numérica. Temos o 81, 8 dezenas mais uma unidade. 82, 8 dezenas mais 2 unidades. 83, 8 dezenas e 3 unidades. 86, 8 dezenas e 6 unidades. 87, 8 dezenas e 7 unidades, para fazer o número 87. 8 dezenas e 8 unidades, para fazer o número 88. Olha aí, estamos chegando no 100. No 99, temos o 91, que são 9 barras completas, cada barra com 10 unidades. Quantas unidades tem uma dezena? Pensem aí. Quantas unidades tem uma dezena? Isso mesmo, uma dezena tem 10 unidades. E para fazer o número 91, eu preciso de 9 dezenas mais uma unidade. Para fazer o número 92, 9 dezenas mais 2 unidades. Mas, professor, isso é tão fácil. É verdade. Então, agora nós vamos ver aí, ó, o nosso quadro dos números de 0 a 100. Começando na primeira linha, da esquerda para a direita, com o número 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Contem aí comigo. 6, 7, 8, 9. Parou no 9, vamos para a linha de baixo. 10, 11. E assim nós vamos até o número 99, que é o último número desse quadro da nossa sequência numérica. Agora vou deixar vocês com uma revisão para que nós possamos depois fazer a nossa atividade. Se liga aí na nossa revisão. Que bom! Nossa revisão já acabou. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como se faz a nossa sequência numérica de 0 a 100 ou de 0 a 99. E agora é hora da nossa atividade. Vou lançar aqui um desafio. Deem pausa aí no vídeo. Observem o que está sendo pedido. Escreva o número e a leitura correspondente. Veja o exemplo. Observe aí no quadrado. Temos aí, ó, unidade e dezena. Temos o 2 na unidade e o 6 na dezena. Logo, nós temos 6 dezenas e 2 unidades, que vai fazer qual número?
Respondam aí de casa para eu poder ouvir daqui. Isso mesmo, o número 62. Então, vamos fazer isso aí agora na alternativa A. Eu vou deixar vocês para fazerem. E a alternativa B, para que vocês possam responder em casa, deem pausa no vídeo, respondam e mostrem a foto para a sua professora ou seu professor. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Olá, gente, sou a professora Fabíola e vou começar com vocês para alunos de 6º ano, ok? Sobre frações. Pronto, vamos ver. O que será que é fração, né? Como diz aí, diz que é a forma como expressamos uma quantidade por meio da razão divisão de dois números inteiros. Então, nós temos aqui o A e o B. O A chama-se numerador e o B o denominador. Então, esse denominador representa o todo. E o numerador é a parte que você quer. Então, por exemplo, como tem essa figura aí, observe que ela está dividida em 8 partes. Então, o denominador é 8. Então, cada fatia dessa é como se fosse uma pizza. Cada fatia dessa representa 1, certo? Então, se você somar 1/8, 8 vezes, vai dar o 8, né? Que é a parte toda. E 8 dividido por 8 vai dar 1, que é a parte inteira. Então, vamos ver. Então, como eu falei, né, que a fração, ela representa a parte de um todo. Então, ela pode vir como parte todo. Quando a fração é desse tipo, o todo ficará abaixo da parte na fração. A parte determina a região de um objeto ou a condição de uma situação. Então, vamos ver um exemplo. Diz assim, ó, paguei 5 das 12 prestações de meu carro. Como é que eu posso representar como fração? Então, vamos lá. Se a questão diz que fração vou representar de 5 parcelas em 12, é muito simples. O que eu quero são 5. Num total de 12. Pronto. Essa é a fração que eu posso representar nessa questão. Vamos ver esse outro exemplo, que diz assim, ó, em um cubo de 6 faces, 3 foram pintadas. Como é que eu posso representar? A mesma coisa, são 6 faces e o que eu quero são 3. Então, como é que eu represento? Pronto, então nessa outra opção da questão, do exemplo, a mesma coisa. Eu quero representar 3 pintadas num total de 6. Eu posso representar como 3 sextos. Então, vamos ver também como é que ela pode se apresentar a fração. Pode também como quociente. Então, nesse caso, a fração é a divisão em que o numerador e o denominador são números positivos. Então, vamos ver o exemplo aí. Ana comprou 12 bombons e quer dividir entre os seus 4 amigos. Quantos bombons cada amigo receberá? Muito simples. Você vai fazer da mesma forma. Você vai dividir 12 bombons para 4 pessoas. Então, quanto que vai dar? 3 bombons. Então, vamos ver agora o que são frações equivalentes. O que será que é isso? Frações equivalentes são aquelas que elas têm o mesmo valor, o mesmo significado. Então, ela pode estar escrita de outra forma, com outros números, mas elas valem a mesma coisa. Então, se você observar aqui que eu coloquei no quadro, eu peguei, vamos dizer que seja um chocolate, né? Que eu sei que todo mundo gosta. Então, lá, eu dividi esse chocolate aqui em 2 partes. Então, cada parte representa 1/2. Então, 1/2 mais 1/2 vai dar 1 inteiro. A mesma coisa eu posso dividi-lo em 4 partes, né? Então, vai ficar 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Então, se você observar aqui, ó, essa fração 1/2, ela representa a mesma coisa dessas 2 partes aqui, ó. Observe aqui, ó, que essa partezinha, ela representa a mesma dessa aqui. Então, se eu fizer 1/4 mais 1/4, dará 2/4. Cuidado para não colocar 2/8, que muita gente soma também o denominador, que a gente vai ver isso lá na frente. Denominadores iguais, conserva. Então, essa fração 2/4, ela tem o mesmo valor da fração 1/2. Então, a gente diz que elas são frações equivalentes, que você pode até, no caso assim, multiplicar. Então, por exemplo, se eu quero uma fração qualquer, representando 1/5. Se eu multiplicar por 3, esse 1/5, ele vai representar 3 quinzeavos, que elas também são equivalentes. Elas valem a mesma coisa. Então, pelo que eu mostrei no quadro a vocês, tem aí essas figuras, que elas são equivalentes. Então, se você observar aí, ó, esse 1/4 mais 1/4
vai dar 2 quartos, não é isso? Que ele tem o mesmo valor de 1 meio. Então, ele pode significar de várias formas aí, se vocês observarem cada figura dessa. Então, como encontrar frações equivalentes? A equivalência entre frações é a possibilidade de representar a mesma quantidade em frações diferentes, como eu já havia falado. Para encontrar a fração ou as frações equivalentes, basta dividir ou multiplicar o numerador e denominador da fração por um mesmo número diferente de zero. Quando realizamos a operação da divisão, estamos simplificando a fração, que já é outro assunto. Então, vamos ver alguns tipos de questões sobre frações equivalentes. Vamos ver o exemplo 1. Verifique se as frações a seguir são equivalentes. Como é que a gente pode fazer? Existe um método bem prático, certo? Onde você faz o produto entre os meios e os extremos. O que é isso, meios e extremos? Vamos observar agora o quadro. Então, vejam. Esse número 7 e 8, eles são chamados extremos. E o número 5 e 3 são os meios. Então, aqui eu tenho duas razões, certo? No caso, como é que eu sei? Eu faço a proporção, eu faço a multiplicação. 7 vezes 8, para que seja equivalente, tem que ser igual a 3 vezes 5 ou 5 vezes 3. Então, 7 vezes 8, 56. 3 vezes 5, 15. 56 é igual a 15? Nunca. Então, essas frações não são equivalentes. Vamos ver a questão 2. Sabendo que estas frações são equivalentes, determina o valor de x. Então, aí, gente, vocês têm vários caminhos. Um é fazer o que eu expliquei agora, o produto dos extremos igual ao produto dos meios. E outro é você saber qual o número que está multiplicando, como eu vou mostrar agora no quadro. Então, vamos ver aqui. Veja, existe uma maneira bem prática, sem você precisar fazer a equação. Você observa o seguinte, se eu estou vendo aqui o denominador, esse aqui tem 5 e esse aqui tem 20. Qual foi o número que eu multipliquei por 5 que deu 20? Então, qual é esse número? Eu multipliquei por 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, o mesmo pensamento aqui nesse x. Existe um número aqui que eu multipliquei por 4, deu 4. Então, quem é esse número? Muito simples. Meu x, ele vale 1. Esse é um método prático que eu posso resolver. Pronto, vamos agora para a comparação de frações. Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Então, vamos ver o primeiro exemplo que tem aí. Compare as frações. Qual símbolo está faltando? Veja bem, eu tenho aí duas figurinhas. Uma pintada de azul, que ela está dividida em 4 partes, pintada 3. A outra está dividida em 8 e pintada 3. Observe que os numeradores são iguais. Então, quem é o maior? Quem é o menor? Então, se vocês observarem e compararem, quem está com a quantidade maior da pintura? É a primeira, que é o 3/4. E o de verde é o que tem menos, então é o 3/8. Então, observa-se que 3/4 é maior do que 3/8. Então, a opção é a letra C. Pronto, vamos ver esse segundo exemplo aí. Compare as frações, novamente. Né? Qual símbolo está faltando? Vejam que a primeira figura está dividida em 4 e foi pintada 1. A segunda está dividida em 2 e foi pintada 1. Então, qual a parte pintada que está maior? Será que é 1/4 ou será que é 1/2? Logicamente, é 1/2. Então, 1/2 ele é maior que 1/4. Só que aí a ordem é 1/4 é menor que 1/2. Então, qual a opção que tem menor? É a letra C. Então, observe o seguinte. Quando os numeradores são iguais, né? Vocês têm que observar os denominadores. Quanto mais dividido, menor ele é. Já nesse primeiro exemplo, já foi o mesmo procedimento. Repare que os numeradores são iguais e os denominadores são diferentes. Então, o maior é o que tem menor denominador. Vamos ver agora como é que a gente faz a operação de adição e subtração de frações. Vocês têm que observar o seguinte, primeiro. Se os denominadores são iguais ou se os denominadores são diferentes. Então, nesse primeiro exemplo que está aí, os denominadores, que é o númerozinho que está embaixo, eles estão todos iguais. Então, é muito simples, você vai adicionar os numeradores. Então, vamos lá. O primeiro exemplo tem 8/4 mais 2/4 menos 3/4. Então, vamos lá. 8 mais 2, 10. 10 menos 3, 7. Então, 7/4. Só isso. Não vão somar os denominadores, nunca, certo? Mesma coisa nesse outro aí, ó. 82 décimos menos 65 décimos mais 17 décimos.
Então, 82 menos 65 mais 17 dá 34 décimos. Pronto, vamos ver aqui com denominadores diferentes. Já não é o mesmo procedimento, denominadores iguais. Iguais é muito fácil. Denominadores diferentes, você tem que saber um assunto chamado MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Vocês podem fazer duas formas, ou fatorando ou encontrando os múltiplos, tá certo? Então, vamos ver o primeiro exemplo que tem assim, ó, 32 sobre 2 mais 19 sobre 3. Cuidado, não é para somar 32 mais 19 e 2 mais 3, não. Vamos ver como eu vou mostrar no quadro. Primeiro passo, identifiquei que os denominadores são diferentes, tá certo? Eu vou fazer pelos múltiplos, que acho que vocês vão entender mais rápido, só que dá mais trabalho, mas tudo bem. Primeiro passo, vamos achar os múltiplos de 2 e depois os múltiplos de 3. Os múltiplos começam logo com 0. Vou botar alguns aqui. 0, 2 mais 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai, tá certo? Vamos ver de 3. 0, 3, 3 mais 3, 6 mais 3, 9, 12 e assim vai, tá certo? Então, se você observar, o que é que eu tenho de igual nesses dois? Eu tenho 0 e eu tenho 6, não é isso? Eu tenho 12. Mas, para eu achar o mínimo, o 0 ele está escanteado, certo? Então, qual o menor múltiplo em comum que não é o 0? É o número 6. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 6 aqui, ó, no denominador, certo? E vou ter que fazer duas operações. Eu vou pegar esse denominador, vou dividir pelo denominador de cada fração e o resultado multiplicar com o numerador. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 32 vai dar 96, certo? Mais 6, vou dividir por 3, que vai dar 2. 2 vezes 19, 38. No final, você vai somar 96 mais 38. 6 mais 8, 14, 10, 13. Então, a fração correspondente é 134 sextos. E aí está resolvida a questão. Então, esse exemplo 2, eu vou deixar como uma atividade para vocês perguntarem ao professor de vocês, né, se está certo ou não, que eu creio que vocês entenderam, né? Aí, quem quiser procurar outro método de fazer o mínimo, que é com fatoração, vocês podem procurar e tentar resolver essa questão, ok? E o encerramento pronto? Então, esse daí é como atividade dos meninos para fazerem. Então, vejam, nessa questão aí, que é da retomada, é um tipo de questão pelo que vocês aprenderam. Então, vocês vão tentar fazer e procurar ao professor, né, para ver se está certo ou não. Observe aí, ó, que é a mesma barra, só que ela está dividida em partes diferentes. Então, aí pergunta quem é a maior, e se dobrasse, né, o que é que acontece na ordem das frações? Será que altera? Será que não altera? Então, essa fica como questão para vocês resolverem. Pronto, gente, espero que tenham gostado. Um abraço para cada um e não esqueçam dos protocolos sanitários. Álcool nas mãos, máscara, lave bem as mãos e se cuidem, tá? Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Estamos em mais uma aula de ciências. Professor Wellington, da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. É uma alegria estar com vocês de novo. Vamos hoje para a nossa aula do 6º ano de ciências. E vamos falar um pouco sobre o processo de separação de misturas. Mas vocês podem pensar, eu já estudei isso esse ano, por que eu vou falar disso de novo? A minha professora já passou uma atividade, mas vocês sabem que os assuntos nunca se esgotam. E hoje nós vamos ter um olhar assim, mais detalhado sobre os processos de separação de misturas no cotidiano. Antes, vamos revisar. Vocês lembram que são misturas? O próprio nome já diz, a união de duas ou mais substâncias diferentes. No nosso slide, a gente vê ali que temos alguns exemplos, né, de misturas. Um material entrando em contato com outro, certo? Água e óleo, que a gente sabe que são substâncias que não se misturam. Então, a gente diz que essa mistura é heterogênea, porque apresenta duas ou mais fases. Eu identifico a fase como os aspectos dessa mistura. E temos aquelas misturas homogêneas, que ficam bem misturadinho, como a água com o sal. Quando o sal dissolve na água e a gente não vê mais nem água, nem sal, certo?
Existem muitos processos de separação de misturas. Na imagem do nosso slide, por exemplo, mostra um centro de reciclagem onde está sendo separado materiais que foram descartados, né, que a gente chama de lixo, e que podem ser reaproveitados na reciclagem. Então, essa necessidade de separar, né, as substâncias surgem por diversos motivos. A separação da água do mar para obter o sal, a separação de poluentes no tratamento da água, que é aquela água que a gente recebe, por exemplo, aqui em Pernambuco, da Compesa, e a própria separação do lixo para que se possa aproveitar o que pode ser reciclado. Então, existem vários métodos de separação e a gente vai repassar alguns conceitos. Geralmente, quando são sólidos misturados, a gente pode usar catação, ventilação, levigação, separação magnética, cristalização fracionada, dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada e sublimação. Certo? Tem também o sólido do líquido, decantação, centrifugação, a filtração simples e a filtração a vácuo. Separar líquidos de líquidos, a gente pode usar a decantação. E gás de sólido pode ser decantação ou filtração. Alguns desses são muito comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, na minha casa, eu tenho um filtro de barro para filtrar a água de beber. Estou usando a filtração. Quando a gente faz um suco, por exemplo, de maracujá ou de acerola, a gente não toma com aquele pozinho dentro, a gente usa uma peneira. Peneiração. Quando se vai preparar o feijão, a gente geralmente, quem vai cozinhar, vai catar o feijão, porque vem umas pedrinhas, uns grãos que não são bons para se comer porque eles estão podres. Então a gente faz a catação usando a mão. Então são meios de separação de mistura que a gente já conhece no nosso dia a dia. E outros que muitas vezes só são utilizados por indústrias ou em laboratórios, como no caso da dissolução fracionada, da fusão fracionada, da sublimação, certo? Ou até mesmo a centrifugação. Vocês sabiam que a centrifugação é o método utilizado para fazer o exame de sangue? Centrífuga já dá a ideia, né? Vai saculejar bastante o líquido para que as partes do sangue possam ser separadas e analisadas para ver aí se você está com uma boa taxa de colesterol, de açúcar no sangue, ou se, por exemplo, você está com uma anemia, está faltando aí algum nutriente do teu sangue. Hoje vamos falar um pouco mais, assim, mais profundo de misturas homogêneas. E essa separação de misturas homogêneas, na imagem apresenta um homem, que certamente é um estudioso da ciência, ele está com jaleco e ele está justamente, certo, observando um líquido e na frente dele tem um balão de vidro que justamente é uma torre, né, de destilação. Então, a separação de sólido líquido pode acontecer por evaporação ou destilação simples, de líquidos e líquidos. Uma destilação fracionada, destilação, destilar, separar, certo? Geralmente líquidos. Ou separação de gás, uma liquefação fracionada. Liquefação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Então, um dos gases fica líquido e aí eles podem ser separados. E a destilação, ela é muito utilizada na preparação de bebidas alcoólicas, como, por exemplo, a cachaça. Então, ela não está tão separada da gente como a gente imagina, já que no nosso país o consumo da cachaça é muito comum. E qual a importância da separação de misturas? Nessa imagem, a gente tem justamente uma mão catando feijão. No nosso cotidiano, a gente utiliza muitos processos. A catação de feijão, a peneiração de um suco, quando coamos um café, na evaporação da água do mar para a produção do sal, na separação dos componentes do petróleo por meio da torre de destilação fracionada e no tratamento da água por filtração em nossas casas ou nas estações de tratamento. E como é que se produz o sal? Eu tentei resumir a produção de sal. Então, a primeira imagem mostra um sal e nessas duas últimas imagens aí desse nosso slide, tem dizendo o que é uma salina. É o lugar onde se produz sal por evaporação da água. A água do mar é represada, como se fossem grandes tanques. E eles ficam lá embaixo do sol. A água sai e fica uma borra meio amarronzada.
E essa borra, não é, que seria o sal cristalizado, ele vai ali passar por vários processos de purificação e se transforma no sal que a gente utiliza em casa, certo? O líquido evapora, se recolhe o sal do processo e é claro, né? Aí alguém pode pensar assim, então eu posso, Elita, ir lá na praia, represar um pouco de água e vou fazer sol? E o sol vai dar conta, eu faço meu sal e trago para casa? Não. Primeiro que a gente sabe que o mar está poluído. Segundo, que a gente sabe que na água do mar não tem só sal. E terceiro, é necessário que se tenha perícia e técnica para que o sal fique como o sal que nós podemos utilizar nos nossos alimentos. E o petróleo? O petróleo, ele gera a economia mundial. Muitas vezes, quando a comida sobe, é porque o combustível subiu. E, consequentemente, o barril de petróleo subiu. Estamos falando de ciência, já estamos falando de economia, porque sabemos que uma coisa depende muito da outra. O petróleo é um líquido escuro, resultado de quê? Fósseis de animais e plantas de séculos atrás, certo? Aconteceu o quê? Eles ficaram no subsolo e então eles se transformaram no que a gente chama de petróleo. E esse líquido, ele é muito rico porque ele é de origem fóssil, consequentemente ele é de origem orgânica. E desde sempre a humanidade percebeu que o petróleo poderia ser usado em muitas funções. O petróleo bruto, ele vai parar em um tanque, onde ele recebe o calor por meio de um queimador e dentro justamente de um destilador com várias etapas e temperaturas diferentes, vai se separando os diversos componentes do petróleo. É muito interessante. A 48 graus Celsius se forma o gás, aquele gás natural que a gente conhece, né? A 150 pode-se ter o querosene, que também é usado como combustível, e a gasolina está entre a separação do gás e do querosene. A 250 graus, a gente tem ali o óleo diesel. E a 380 graus, o óleo combustível. E ainda temos o alcatrão, que é também o derivado que se vai fazer o piche, do qual se faz asfalto. Sem contar que existem ainda outros derivados que são utilizados na produção, principalmente do plástico. Certo? Então, o que acontece? É um processo custoso, demorado e detalhado. Por isso que o petróleo é considerado o ouro negro. Mas, na verdade, o que a gente usa como combustível não é nada mais do que puro resultado do uso de um método de separação de misturas e de ciência aplicada à indústria para facilitar o nosso dia a dia. Então, existem muitos derivados do petróleo, certo?